Testemunho de um pai que viu o futuro dos filhos em sonho, e como Deus confirmou sua palavra. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um irmão que, em meio a uma luta que parecia não ter saída, recebeu de Deus uma palavra que mudou não só a sua vida, mas a de toda a sua família. E o mais lindo, tudo se cumpriu exatamente como o Senhor mostrou. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de um Deus que fala no silêncio, que age no tempo certo e que nunca desampara os que nele confiam. A prova que veio sem aviso. Era o ano de 2015 e o irmão Marcos, nome fictício, para preservar a identidade, passava por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, mas as coisas não iam bem. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado, e o salário mal dava para o básico. Sua esposa, Dona Maria, fazia bicos de costura para ajudar em casa, mas mesmo assim o dinheiro não esticava. O pior era ver os filhos crescendo com necessidades. O mais velho, Pedro, então com 14 anos, sonhava em fazer um curso técnico, mas não havia condições. A filha caçula Ana, de 9 anos, precisava de óculos, e eles não tinham como pagar. Marcos era um homem de fé. Batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ele frequentava os cultos na congregação cristã no Brasil desde jovem. Mas naquela época a pressão era tanta que algumas noites ele se perguntava: Senhor, até quando? Não era uma dúvida da fé, mas um clamor de quem não via saída. Ele continuava firme, ofertando o pouco que tinha, jejuando quando podia, e orando com a família antes de dormir. Mas o peso no coração era grande. Uma noite, depois de mais um dia difícil, ele se ajoelhou ao lado da cama e derramou sua alma diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, não peço luxo. Peço apenas que o Senhor nos dê o pão de cada dia e que os meus filhos tenham um futuro. Que eles não passem pelo que eu passei. Se for da tua vontade, mostra-me um caminho. E foi naquela noite que Deus falou. O sonho que mudou tudo. Marcos dormiu, mas seu sono não foi tranquilo. Ele sonhou que estava em um grande salão cheio de luz. Não era um lugar que ele conhecia, mas sentia uma paz indescritível. De repente, viu seus 2 filhos à sua frente. Pedro estava com um jaleco branco, como os que os técnicos usam, e segurava uma ferramenta que Marcos não reconheceu. Ana, por sua vez, estava com um livro nas mãos e um par de óculos novo. Os 2 sorriam, e uma voz, não um trovão, não um barulho, mas uma voz suave e clara, disse: Eles serão abençoados. Confie em mim. Marcos acordou de repente, o coração acelerado. O sonho era tão vivo que ele sentiu como se ainda estivesse lá. Imediatamente ajoelhou-se de novo e agradeceu. Obrigado, Senhor. Não sei como, não sei quando, mas eu creio. Ele não contou o sonho para ninguém na época. Não por desconfiança, mas porque queria guardar aquilo no coração, como Maria guardou as palavras sobre Jesus. Mas uma coisa ele sabia, Deus tinha falado. E se Deus falou, ia cumprir. As portas começam a se abrir. Os dias seguintes não foram fáceis. As contas continuavam apertadas, e Marcos chegou a pensar que talvez tivesse imaginado tudo. Mas ele se lembrava da voz, da paz que sentiu, e isso o mantinha firme. Até que 3 semanas depois, algo aconteceu. Um irmão da igreja, o cooperador João, que trabalhava em uma empresa de manutenção industrial, procurou Marcos após o culto e disse: Marcos, ouvi dizer que você é mecânico. A empresa onde eu trabalho está precisando de um técnico para fazer manutenção em máquinas. Não é um salário alto, mas é um emprego estável. Você não quer tentar? Marcos quase não acreditou. Era exatamente o tipo de trabalho que Pedro sonhava em fazer no futuro. Ele aceitou na hora, e na semana seguinte já estava treinando. O salário não era grande, mas era suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar um pouco. Mas Deus não parou por aí. A confirmação da promessa. 2 meses depois do novo emprego, Marcos recebeu um envelope anônimo na igreja. Dentro, havia um bilhete que dizia: para as despesas dos seus filhos. Deus abençoe. E um valor em dinheiro que dava exatamente para comprar os óculos de Ana e pagar a matrícula de Pedro no curso técnico que ele tanto queria. Marcos chorou ao abrir aquele envelope. Não era uma quantia enorme, mas era a prova de que Deus se lembrava dele. Ele lembrou do sonho. Pedro com o jaleco, Ana com os óculos. Tudo estava se cumprindo. Mas havia mais. Ana, que sempre teve dificuldade na escola por não enxergar direito, começou a melhorar nas notas depois que ganhou os óculos. Um dia a professora chamou Marcos e Dona Maria para uma reunião. Vocês sabiam que a Ana tem um dom para escrever? Ela fez uma redação tão bonita que vou mandar para um concurso literário da escola. Marcos quase não acreditou.
Sua filha, que antes tinha vergonha de ler em voz alta, agora estava sendo elogiada. Ele se lembrou novamente do sonho, Ana com um livro nas mãos. O futuro que Deus já tinha mostrado. Os anos passaram, e a vida da família mudou completamente. Pedro, depois de concluir o curso técnico, foi contratado pela mesma empresa onde Marcos trabalhava. Hoje, aos 23 anos, ele é supervisor de manutenção, ganha bem e já até comprou um carro. Sempre que pode, ele visita a igreja e dá seu testemunho para os jovens. Meus irmãos, se Deus fez por mim, pode fazer por vocês. Não desistam. Fiquem firmes. Ana, por sua vez, ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular depois que sua redação foi premiada. Hoje, aos 18 anos, ela está no 2º ano de letras e sonha em ser professora. Ela também é cooperadora na igreja, ajudando nas classes de crianças. Marcos, agora com 50 anos, olha para trás e vê a mão de Deus em cada detalhe. Ele não se tornou rico, não tem uma casa de luxo, mas tem algo muito mais valioso, a certeza de que Deus ouve, Deus responde e Deus cumpre suas promessas. A lição que ficou. Muitas vezes nós oramos e queremos que Deus responda no nosso tempo, do nosso jeito. Mas Deus não trabalha assim. Ele age no tempo certo e muitas vezes, suas respostas vêm de formas que a gente nem imagina. Um irmão que oferece ajuda, uma oportunidade que surge do nada, uma palavra que parece pequena, mas que muda tudo. Marcos aprendeu que, Deus fala no silêncio, não foi com trovões que Deus lhe falou, mas em um sonho simples, numa noite de angústia. 2. A fé exige ação. Ele não ficou parado esperando o milagre. Continuou trabalhando, ofertando, frequentando os cultos. 3. As bênçãos de Deus são para ser compartilhadas. Hoje Pedro e Ana não guardam suas bênçãos só para eles. Eles servem na igreja, ajudam outros jovens e dão testemunho do que Deus fez. 4. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco. Marcos passou por momentos difíceis, mas nunca foi abandonado. Uma palavra para quem está lendo. Se você está passando por uma luta hoje, se as contas não fecham, se os sonhos parecem distantes, se a fé está fraquejando, eu quero te dizer uma coisa: Deus não desampara os seus. Talvez você esteja orando há meses, há anos, e ainda não viu a resposta. Mas Deus está trabalhando. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e no tempo certo vai agir. Não desista. Não deixe de frequentar a igreja. Não pare de ofertar, mesmo que seja pouco. Não deixe de jejuar e orar. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Lembro-me de um versículo que Marcos sempre citava naquela época, e que hoje é a base da sua família. Ele me livrou, porque Ele se agrada de mim. Salmos 18:17. Deus se agrada de você. Ele tem um plano. Ele vai te livrar. Glória a Deus. Hoje a família de Marcos é um testemunho vivo na sua congregação. Eles não são perfeitos, não têm todas as respostas, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar: a certeza de que Deus é fiel. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você também possa dizer no final da sua jornada: Deus cumpriu o que prometeu. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB. Pai vê futuro dos filhos em sonho, Deus confirmou bênçãos. Continuação ampliada com detalhes, diálogos e vivências na congregação cristã no Brasil. A noite do sonho que mudou tudo. Era uma sexta-feira, dia de culto na congregação. Marcos havia chegado cedo, como sempre, para ajudar a organizar os bancos e verificar se os hinos estavam devidamente marcados no inário. O ar estava pesado, carregado daquela tensão silenciosa que só quem passa por provações profundas conhece. Sua esposa Ana, sentada ao lado com os 3 filhos pequenos, Davi 7 anos, Sara 5, e Samuel 3, orava em silêncio, os dedos entrelaçados com força, como se tentassem segurar as promessas de Deus com as próprias mãos. Naquela noite, o irmão que presidia o culto escolheu o hino Deus é Fiel, hino 42. Enquanto a congregação cantava, Marcos sentiu um aperto no peito. As palavras em meio à prova, Ele está presente, sua promessa nunca falhará, ecoavam como um martelo em sua alma. Ele fechou os olhos e as lágrimas que há meses tentava conter, escorreram sem permissão. Senhor, até quando? Sussurrou enquanto a voz dos irmãos se elevava em uníssono. Foi então que no meio da terceira estrofe, um cansaço profundo dominou. Não era sono comum, era como se seu corpo fosse puxado para um lugar além daquela sala modesta, com suas paredes brancas e o cheiro de café recém-coado que vinha da cozinha dos irmãos. Marcos sentiu-se caindo em um sono profundo, mas sua mente permaneceu lúcida, como se estivesse acordado dentro de um sonho. O sonho, uma visão do futuro.
Ele se viu em pé, não mais na igreja, mas em um grande salão iluminado por uma luz dourada que não vinha de lâmpada alguma. À sua frente, 3 portas de madeira escura, cada uma com uma placa de bronze. Na primeira lia-se, Davi médico. Na segunda, Sara missionária. E na terceira menor, mas não menos imponente, Samuel, pastor. Marcos sentiu um calafrio. Como? Seu filho mais velho, Davi, era um menino quieto, que adorava brincar com carrinhos e tinha medo de sangue. Sara, por sua vez, era tímida ao extremo. Como poderia ser missionária? E Samuel, o caçula, ainda nem falava direito. Uma voz suave, mas firme, ressoou em seu coração. Estes são os planos que tenho para eles. Não pelos seus méritos, mas pela minha graça. Marcos tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Então, as portas começaram a se abrir, uma a uma. Pela primeira porta viu Davi já adulto de jaleco branco, sorrindo enquanto atendia crianças em um hospital simples, mas cheio de vida. Ao seu lado, uma placa, clínica comunitária, atendimento gratuito. O menino que um dia tremia ao ver uma agulha agora segurava a mão de uma mãe chorosa, dizendo: Deus vai sarar seu filho. Confie. Pela segunda porta, Sara aparecia em um aeroporto, abraçando uma senhora idosa de pele escura, enquanto outras mulheres, também de jaleco, mas não de médica, de servas de Deus, a rodeavam. Ela falava em uma língua que Marcos não entendia, mas o sorriso no rosto daqueles que a ouviam era universal. Uma criança correu até ela e entregou-lhe uma Bíblia surrada, com a capa desbotada pelo tempo. Pela terceira porta, o impacto foi maior. Samuel, agora um homem de barba grisalha e olhos serenos, pregava para uma multidão sob um céu estrelado. Não era um sermão qualquer, era fogo. As pessoas choravam, levantavam as mãos, e algumas caíam de joelhos. Ao fundo, uma faixa com os dizeres: Congregação Cristã no Brasil, 150 anos de fé. Marcos acordou de sobressalto, suando, o coração a mil. O culto já havia terminado, e Ana o sacudia pelo ombro. Marcos, você está bem? Parecia que estava tendo um pesadelo. Ele olhou ao redor. Os irmãos já se levantavam, alguns conversando baixinho, outros guardando seus inários. O irmão presidente se aproximou. Tudo bem, irmão? Você empalideceu durante o hino. Marcos engoliu em seco. Não era um pesadelo. Era uma promessa. A luta entre a fé e a realidade. Nos dias seguintes, Marcos não contou a ninguém sobre o sonho. Nem mesmo a Ana. E se fosse apenas sua imaginação? E se Deus não tivesse falado, e ele estivesse criando falsas esperanças? As contas continuavam a chegar. O aluguel estava atrasado. O carro, velho e cansado, precisava de conserto. E pior, Davi começou a reclamar de dores de cabeça. Uma consulta médica revelou que ele precisava de óculos, algo simples, mas que naquela situação, parecia um Monte Everest. Uma noite depois de colocar as crianças para dormir, Ana encontrou Marcos sentado na mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ela se sentou ao seu lado e colocou uma xícara de café diante dele. Fale comigo, Marcos. Você não está dormindo direito há semanas. Ele hesitou, mas então as palavras jorraram. Ana, eu tive um sonho. Na igreja. Deus me mostrou o futuro dos nossos filhos. Ela não riu, não duvidou. Apenas segurou sua mão com mais força. Conte tudo. Quando ele terminou, Ana estava com os olhos cheios d'água, mas um sorriso trêmulo nos lábios. Então é isso. Deus não nos abandonou. Ele só está nos preparando para algo maior do que nós. Mas a dúvida ainda mordia Marcos. Como confiar em um sonho quando a geladeira está vazia? O jejum que quebrou as cadeias. Naquela semana, o irmão mais velho da congregação anunciou um jejum de 3 dias pela família de Marcos. Não era algo incomum na CCB. Quando um irmão passava por aflição, a igreja se unia em oração e sacrifício. Mas dessa vez Marcos sentiu que era diferente. No primeiro dia, ele e Ana jejuaram apenas com água. As crianças, por serem pequenas, comeram frutas e pão. À noite, enquanto os pequenos dormiam, o casal se ajoelhou no chão frio do quarto e orou. Senhor, se esse sonho veio de ti, confirma-o. Se não, tira essa esperança de nós, para não nos tornarmos amargurados. No segundo dia, Marcos foi trabalhar. Ele era servente em uma escola pública, mas sentiu uma fraqueza tão grande que quase desmaiou. Um colega, sabendo que ele era da CCB, ofereceu-lhe um sanduíche. Não, irmão. Estou em jejum. Mas obrigado. O homem curioso perguntou. Jejum? Por quê? Vocês não passam necessidade? Marcos sorriu, apesar da fraqueza. Justamente por isso. Porque só Deus pode nos livrar. Naquela noite, enquanto a família se reunia para a oração, Davi, o filho mais velho, falou algo que gelou a espinha de todos.
Papai, hoje na escola a professora perguntou o que a gente quer ser quando crescer. Eu falei que quero ser médico. Ana e Marcos se entreolharam incrédulos. Davi nunca havia mencionado isso antes. Por que, filho? Perguntou Marcos com a voz embargada. Porque eu sonhei que estava curando pessoas. E tinha um homem de branco do meu lado sorrindo para mim. Marcos caiu de joelhos. Deus estava confirmando a bênção que veio de mãos inesperadas. No terceiro dia do jejum, enquanto Marcos voltava para casa após o culto da manhã, um carro parou ao seu lado. Era o irmão João, um homem simples, dono de uma pequena padaria no bairro. Irmão Marcos, pode entrar um minuto? Dentro do carro, João não perdeu tempo. Deus me falou sobre você essa madrugada. Não sei o que está acontecendo, mas ele me mandou te dar isto. Ele entregou a Marcos um envelope grosso. Dentro, havia R$ 3.500 em dinheiro, o suficiente para pagar o aluguel, consertar o carro, comprar os óculos de Davi e ainda sobrar para a comida. Marcos tentou recusar. Não, irmão. Você tem sua família, seus gastos. João o interrompeu. Não é meu. É de Deus. E ele disse que é para você não desistir da promessa que te deu. Marcos chorou ali mesmo, no banco do carro. Não eram lágrimas de alívio apenas, eram lágrimas de certeza. Deus não apenas ouvirá suas orações. Ele estava agindo. Os sinais que se multiplicaram. Nos meses seguintes, as bênçãos começaram a fluir de maneiras que só poderiam ser divinas. Davi e os óculos. O oftalmologista, ao saber que Marcos era da CCB, deu um desconto de 50% nos óculos. Quando Davi os colocou pela primeira vez, exclamou: Papai, agora eu enxergo as estrelas melhor. É como se Deus tivesse limpado o céu. 2. Sara e a Bíblia. Um dia, uma irmã da congregação trouxe para Sara uma Bíblia infantil, usada, mas em ótimo estado. Dentro havia uma dedicatória, para a futura missionária. A irmã jurou que não sabia do sonho de Marcos, apenas que Deus a levou a dar aquele presente. 3. Samuel e a chamada. Durante um culto, Samuel, com apenas 3 anos, subiu no banco e começou a pregar para os irmãos, imitando o irmão que presidia. Todos riram, mas o irmão presidente, sério, disse: Este menino tem unção. Marquei minhas palavras. 4. O emprego de Ana, uma irmã da igreja, dona de uma pequena confecção, ofereceu a Ana um trabalho de costura em casa, para que ela pudesse cuidar das crianças. Deus me falou que você precisa ficar perto deles nesses tempos, disse ela. Aprovação que veio para fortalecer. Nem tudo foram rosas. 2 anos depois do sonho, Marcos perdeu o emprego. A escola onde trabalhava fechou por falta de verba, e ele ficou desempregado por 6 meses. Mais uma vez, as contas se acumularam. Mais uma vez, a fé foi testada. Uma noite, depois de um culto onde o sermão foi sobre Jó, Marcos desabafou com Ana. Será que eu entendi errado? Será que aquele sonho era só um desejo meu, e não de Deus? Ana, que agora costurava até tarde para ajudar nas despesas, respondeu com uma firmeza que o surpreendeu. Marcos, você acha que Jó entendeu por que passou por tudo aquilo? Não, mas ele confiou. E no final, Deus deu o dobro. Não desista agora. Nós temos uma promessa. E a promessa se cumpriu. Um irmão da congregação, dono de uma marcenaria, ofereceu a Marcos um trabalho. Não era bem pago no início, mas era honesto. E mais importante, permitia que ele frequentasse todos os cultos e reuniões de oração. O dia em que Davi falou do seu chamado. Quando Davi completou 12 anos, ele chegou em casa um dia com um papel na mão. Papai, a escola está fazendo um teste vocacional. Eu marquei medicina, ponto. Marcos sentiu o coração bater forte. Você tem certeza, filho? É uma carreira longa, difícil. Davi olhou nos olhos do pai com uma seriedade que não combinava com sua idade. Pai, eu sei que é Deus. Desde pequeno, eu sinto que ele quer que eu ajude pessoas doentes. Como o Senhor fez quando a vovó ficou doente e o Senhor orou por ela. Marcos se lembrou da noite em que sua mãe, acometida por uma forte pneumonia, foi curada após uma unção de óleo e oração na igreja. Sim, Deus operava através da medicina e da fé. Então vamos lutar por isso, meu filho, disse Marcos, abraçando-o. Mas lembre-se, primeiro Deus. Sempre. Sara e o encontro com a missionária. Aos 10 anos, Sara participou de um acampamento de jovens da CCB. Lá conheceu a irmã Marta, uma missionária que trabalhava na África. Marta contou histórias de crianças que não tinham Bíblia, que dormiam com fome, mas que quando ouviam a palavra de Deus, sorriam como se tivessem encontrado um tesouro. Na volta para casa, Sara não falou nada no carro. Mas naquela noite, enquanto ajudava Ana a dobrar as roupas que costurava, ela disse: Mãe, eu quero ser como a irmã Marta. Quero levar Jesus para quem não o conhece.
Ana parou com uma camisa nas mãos. Você sabe o que isso significa, filha? É deixar sua família, sua terra. Sara assentiu, os olhos brilhando. Mas Jesus deixou o céu por nós. Eu posso deixar meu quartinho por ele. Samuel e o dom de pregar. Aos 7 anos, Samuel já sabia ler a Bíblia sozinho. Não era um menino prodígio. Era um menino cheio do Espírito. Uma vez, durante uma reunião de jovens, o irmão que iria pregar ficou doente de última hora. Sem ninguém para substituí-lo, o irmão presidente olhou para Samuel, que estava sentado na primeira fileira, e perguntou: Samuel, você quer dizer uma palavrinha para os irmãos? Sem hesitar, o menino subiu ao púlpito. E com uma voz clara e firme começou a falar sobre Davi e Golias. Às vezes, a gente acha que nossos problemas são gigantes. Mas Deus é maior, e Ele não precisa de espada nem de escudo, só de um coração que confia nele. Quando terminou, muitos irmãos choravam. Um jovem de 18 anos se levantou e disse: Irmão Samuel, eu estava prestes a desistir da igreja, mas Deus usou você para me trazer de volta. O reencontro com o sonho. Anos se passaram. Davi, aos 20, foi aprovado em medicina numa universidade pública. Sara, aos 18, se preparava para sua primeira viagem missionária à Amazônia. Samuel, aos 15, já auxiliava o irmão presidente nos cultos, com uma unção que deixava até os mais velhos admirados. Uma noite, depois de um culto onde Samuel pregou, Marcos e Ana ficaram sozinhos na igreja, ajoelhados diante do altar. Lembra daquele sonho, Ana? Perguntou Marcos com a voz embargada. Como esquecer? Respondeu ela, sorrindo. Deus não só confirmou. Ele fez mais do que pedimos ou pensamos. Nesse momento, o irmão presidente entrou com um envelope na mão. Irmão Marcos, isso é para você. Dentro, havia uma passagem de avião e uma carta. Convidamos você e sua família para a Convenção Nacional da CCB este ano. Você será um dos oradores, para compartilhar o testemunho de como Deus tem agido em sua vida. Marcos não conseguiu segurar as lágrimas. Deus não só me mostrou o futuro dos meus filhos. Ele me deu a honra de ver sua fidelidade em vida. A lição que ficou. Hoje, quando Marcos olha para trás, ele entende que Deus não trabalha no tempo do homem, mas no tempo dele. Aqueles anos de luta não foram em vão, foram um adubo que preparou o solo para as bênçãos florescerem. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando não vemos. Deus não nos dá sonhos para nos torturar, mas para nos dar esperança. As maiores bênçãos vêm depois das maiores batalhas. E acima de tudo, ele entendeu que o maior legado que pode deixar para seus filhos não é dinheiro, nem fama, mas uma fé inquebrantável no Deus que cumpre suas promessas. Uma palavra para você que está lendo. Talvez você esteja passando por uma tempestade tão forte que não consegue enxergar o sol. Talvez suas orações pareçam bater no teto, e as promessas de Deus pareçam distantes. Mas Deus não mudou. Ele ainda fala através de sonhos. Ainda age através de irmãos que jejuam por você. Ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Não desista. Não desista do culto. Não desista da oração. Não desista de ofertar, mesmo que seja R$1. Não desista de jejuar, mesmo que seu corpo clame por comida. Porque Deus está preparando algo tão